Olá, você que acompanha o site Araguaia Notícia. Nós estamos chegando com mais uma rodada de entrevista com os candidatos a prefeito na comarca de Barra do Garças. Vocês já viram passar por aqui candidatos de Pontal, Ribeirãozinho, Araguaiana, General Carneiro e chegou a vez da nossa sede, Barra do Garças. Nós estaremos entrevistando os 3 candidatos a prefeito. Aliás, se você tem sugestão para esses candidatos com relação a Barra do Garças, que área que você acha que é interessante atuar, pode mandar no nosso WhatsApp, 669-8401-2280. A nossa entrevistada é a candidata do Partido dos Trabalhadores, a professora aposentada, ex-vereadora e ex-secretária, Fátima Rezende, que está aqui conosco no estúdio. Ela vai, durante esse período, falar sobre suas propostas como candidata a prefeita de Barra do Garças. Foram convidados e já confirmaram presença também o ex-prefeito Roberto Farias, que é o candidato do PL, e o atual prefeito de Barra do Garças, doutor Adilson, que é o candidato do União Brasil. A nossa ideia é ouvir propostas. A gente vai tentar manter neste patamar, porque a população está bem aí, há uma semana de escolher em quem vai votar para prefeito de Barra do Garças. Fátima, primeiro, obrigado por ter aceitado o convite de estar aqui e falar sobre a sua proposta. A pergunta que eu faço inicialmente a você: por que candidata a prefeita de Barra do Garças, Fátima? Foi uma coisa natural que aconteceu na sua vida ou a senhora saiu candidata por uma exigência ou uma necessidade do partido? Obrigada, Ronaldo, por essa oportunidade. É muito bom nesse espaço democrático a gente poder estar colocando para os nossos munícipes também a nossa candidatura. Na verdade, eu não havia me preparado para ser candidata, não. Aconteceu, né? Nós somos da Barra da Esperança, nossa coligação, e nós tínhamos um candidato. Mas esse candidato desistiu e toda a federação entendeu que era importante nós termos um candidato. E eu milito na vida política há muito tempo, desde a teologia da libertação, quando ainda era bem jovem. Fui vereadora, como você bem disse, né, 2 mandatos, fui secretária e com certeza era o momento de nós termos aqui o candidato do Lula, de colocar as propostas do governo federal, o nosso projeto societário para Barra do Garças. Então foi muito importante nós sairmos candidatos e estamos muito felizes. Aproveito até a oportunidade de agradecer a acolhida de todos e todas por onde nós temos passado, adentrado as casas das pessoas. Então é um momento muito importante para nós e eu me sinto muito honrada e na perspectiva de em janeiro ter uma mulher na prefeitura de Barra do Garças pela primeira vez. Talvez você só não saiba, mas eu também dei uma opinião sobre a candidatura da senhora para o doutor Santos Sargim. Quando ele desistiu da candidatura, ele falou em 3 ou 4 nomes que o partido, a federação estava preparando. E eu de cara falei, não, a professora Fátima seria um bom nome pelo fato da mulher participar na política. É uma cobrança que o pessoal faz. Por que a mulher participa tão pouco da política, Fátima? Olha, na verdade, eu acho que é toda uma questão que nós temos cultural, né? Todas nós mulheres, nós temos, assim, muitas jornadas, né? E, infelizmente, aqui no Brasil, nós tivemos direito ao voto muito recentemente, né? Apenas 30% da população feminina está fazendo parte da política. Então isso é muito ruim, nós precisamos ampliar esses espaços. Eu tenho certeza que o nosso olhar feminino, o nosso olhar assim para o todo e de acolhimento, nós somos ótimas gestoras, ótimas legisladoras e nós temos muita coragem, porque falar em mulher é falar em coragem. Muito bem, Fátima, vamos aproveitar um assunto que você conhece muito bem. A senhora foi secretária de Educação do município, esteve também na SEDUC no estado. Educação, quais são as propostas que a senhora tem para o barragacense na educação? Nós temos muitas propostas. Eu ando muito preocupada com a educação em Barra do Garças, porque fechou 9 escolas estaduais em Barra do Garças. E agora está na lista para fechar também a escola Gaspar Dutra. Então é muito ruim. Cada vez que você fecha uma escola, você acaba com a identidade do povo.
você tira toda aquela história, aquela perspectiva de vida. E tivemos duas escolas também municipal, da rural, tanto a Castro Alves, lá de Vale dos Sonhos, e a Marechal Rondon de Indianópolis, né? Então isso é muito ruim. Nós temos muitas boas perspectivas para a educação, começando com um piso salarial para os profissionais da educação, colocar os profissionais da educação de volta na carreira que foram retirados, né? Valorizar o profissional, fazer com que nós atendamos de forma 100% das creches. Hoje, de cada 100 pessoas, 100 crianças que precisam da creche, nós atendemos apenas 29. Temos que ampliar isso, cuidar de quem cuida dos nossos filhos, que são os profissionais da educação, e fazer com que nós tenhamos acesso pleno e também o transporte para os nossos alunos estarem frequentando as aulas com qualidade. Nós precisamos ter mais creches, né? Nós, no governo Dilma, e na época que nós éramos secretária, ainda no governo Chaparral, nós conseguimos fazer 3 creches, que são creches extremamente qualificadas, de qualidade para atender as nossas crianças. E nós precisamos ampliar, nós precisamos, no mínimo, de mais 3 creches, desta forma, de forma ampla, e ampliar também o atendimento, não só de um ano e pouco, nós temos que atender desde 0 ano, porque nós temos que estar cuidando com excelência dos nossos filhos, das nossas crianças, para que as mães possam ter tranquilidade para estar trabalhando. É importante, né, a gente ter a creche noturna. Eu vejo que é em casos assim extremos, né? Mas nós temos muitas mulheres trabalhadoras, ou que são enfermeiras, ou mesmo médicas, ou que trabalham, né, em cozinhas, que têm o seu trabalho noturno e que precisam que as suas crianças sejam cuidadas para não ficarem sozinhas. Então é importante, sim. Bom, primeira coisa que é uma questão que eu não vou abrir mão de jeito nenhum é ter um hospital materno-infantil com uma UTI neonatal. Não é possível que em pleno século XXI, Barra do Garças, que é um polo, não tenha um hospital materno-infantil com UTI neonatal. Precisamos ampliar as especialidades, precisamos ter mais policlínicas. Nós temos só uma hoje, porque a policlínica lá do Santo Antônio hoje é uma UBS expandida, mas não é uma policlínica. Precisamos, no mínimo, de mais 3 policlínicas, porque Barra do Garças, ela cresceu e cresceu de forma espalhada. Para nós termos a UPA com qualidade e atendendo às emergências, nós precisamos ter mais policlínicas em vários pontos da nossa cidade. Precisamos ampliar as especialidades, também as cirurgias eletivas. Não é possível que Barra do Garças coloque os seus munícipes para estar sendo operados em Torixoréu. Nada contra Torixoréu, evidentemente, mas Barra do Garças pode fazer isso, né? E as especialidades, tanto fazer parcerias também com o poder privado, com as pessoas que têm aqui os seus centros médicos, iria valorizar muito a nossa cidade, porque aí nós iríamos ter todas as especialidades aqui no nosso município, não precisaríamos estar viajando para Cuiabá, para Rondonópolis, ou mesmo para Goiânia, né? Então, precisamos também aderir ao Mais Médicos. Barra do Garças tinha direito a 14 médicos do programa Mais Médicos, mas, infelizmente, o gestor municipal não aceitou esses 14 médicos, e nós precisamos que tenha mais médicos aqui no município.
Sim, olha, houve sempre o emperramento do gestor federal que estava no poder e ele era contra o Minha Casa Minha Vida, né? E às vezes nós temos que ser muito, às vezes não, sempre temos que ser republicanos. Não é porque um prefeito ou um gestor federal ou estadual fez uma obra que a gente não tenha que ter a continuidade. Então, infelizmente, se perdeu muito, a nação perdeu muito dinheiro, Barra do Garças perdeu muito dinheiro, porque a maioria das casas tiveram que ser refeitas, né? Então, nós temos que concluir essa e já ter colocado mais casas do Minha Casa Minha Vida para a população de Barra do Garças. E entendo também que o poder público tem que fazer com que essas casas sejam tenham atendimento pleno, né? Por exemplo, lá na hora de construir, as pessoas fizeram um descampado, tiraram simplesmente todas as árvores, né? Então, eu entendo que cada família que receber a sua chave da sua casa em 2025, ela receba também uma muda de árvore para que ela tenha um espaço de bem viver. E ao poder público também vai caber de estar fazendo ali uma área de lazer, uma praça de alimentação, para que as pessoas que estão lá nesse residencial, afinal são mais de 1.400 famílias, elas possam ter moradia e moradia com qualidade, com dignidade. Segundo as perspectivas, né, da Caixa Econômica, que é quem viabiliza, é para o 2025, no início de 2025. Olha, Ronaldo, infelizmente a gente vive uma crise climática no nosso planeta. E Barra do Garças, infelizmente, não fica fora disso. Nós temos um projeto muito interessante, grande, para recuperar, né, tanto o nosso rio Araguaia como o rio Garças. Precisamos estar fazendo com que os nossos mananciais sejam observados. Temos que ter também, sem árvores, não há água. Então, nós precisamos ter um projeto de reflorestamento de toda a Barra do Garças. Se ter uma ideia, só no Porto do Baé, nas ruas assim próximas, foram cortadas mais de 30 árvores só esse ano. As podas das árvores também são de formas muito ruins. Nós precisamos fazer o plantio de árvores, a prefeitura precisa alavancar isso, fazer um projeto educacional para que as pessoas cuidem e precisamos exigir que Águas de Barra do Garça cuide dos nossos mananciais. Não é possível só a gente tirar a água e ainda não estar atendendo a população e ao mesmo tempo a gente não cuida. Se nós não cuidarmos, nós não vamos ter água. Né? Nós precisamos ter essa consciência, e essa consciência é do poder público e ela é uma consciência coletiva. E nós temos projetos para isso e precisamos de ter parceria com o governo do estado, com o governo federal e com a sociedade de forma geral. Fátima, eu vejo você falando essa questão de árvore, a gente vê no centro da cidade empresário brigando para derrubar a árvore porque tampa a fachada do comércio dele. Como fazer essa conscientização do empresário que está preocupado, claro, com o rendimento dele, de que aquela árvore vai fazer falta lá no final? Olha, nós temos que pensar a estética da cidade. Nós não vamos ter uma estética da cidade se nós não tivermos uma jardinagem e uma arborização adequada. Quem é pedestre como eu, cada vez que você anda na cidade, você parece que você vai ser queimado vivo, porque não tem um abrigo de uma árvore. Não tem mais árvore, sombra, não tem né? mais nada, né? Isso é ignorância das pessoas. Nós precisamos estar cuidando das nossas árvores. E isso o poder público ele precisa, primeiro, para cortar uma árvore, ele não pode autorizar. Ele não pode fazer essa autorização. Mas você sabe que vai ter aquele problema. Ah, mas eu quero investir e a prefeitura não deixa. Mas tem que ter a consciência de que não pode fazer isso. Eu tenho que estar, eu sou empresário, eu tenho que ser valorizado, eu tenho que fazer com que fique bonita a cidade até para as pessoas virem e achar, né, o comércio bonito, o seu local bonito, e a árvore ela só embeleza.
nós temos que ver quais são os tipos de árvores que nós vamos ter esse plantio, de que forma nós vamos ter, que consciência nós vamos ter para nós termos uma cidade bela, uma cidade boa para se viver, uma cidade com uma estética também que seja um chamariz para os turistas virem para cá. É importante a gente cuidar. A gente cuidando das árvores, cuidando da parte estética da jardinagem, nós estamos cuidando da nossa cidade e, consequentemente, cuidando das pessoas. Esse assunto do descomposto, a senhora tem ele no seu plano de governo? Porque eu vejo que os prefeitos, os candidatos a prefeito, muitas vezes ignoram esse assunto. Talvez acham que é uma coisa assim jocosa, que não deve dar muita importância. Como é que a senhora vê essa questão de explorar, turisticamente falando, o descomposto? Eu acho que nós temos muitas coisas para estar explorando o nosso turismo. E o Descoporto faz parte até do folclore e também do misticismo de Barra do Garça, porque nós somos uma cidade mística, né? Nós temos aí todo um turismo místico. Eu acho que nós temos que investir porque isso faz com que as pessoas vejam e mesmo de curiosidade, né? Isso faz parte do nosso turismo, da nossa identidade, né? Então nós não podemos deixar de lado, nós temos que estar valorizando e investindo, e no turismo nós temos muita coisa para investir. Voltando inclusive do meio ambiente, nós precisamos ter um bosque. Não é possível que Barra do Garça não tenha um bosque. Nós precisamos... Já teve o Bosque da Saudade, lembra do Bosque da Saudade? Pois é do nosso tempo, né, Roberto? Infelizmente acabaram com o bosque. É verdade. Né? Nós precisamos ter um bosque, nós precisamos ter um parque aquático. Eu acho que o Lajedo ali se daria um belíssimo parque aquático. Verdade. Nós precisamos de ter ciclovias, nós precisamos estar colocando a nossa cidade para receber. Então, fazer com que nós, moradores, tenhamos o bem viver e fazer com que o turista venha aqui e seja bem recebido. O turista vem aqui, ele não pode encontrar o Porto do Baé como está. Ele precisa estar cuidando, nós precisamos cuidar da cidade e cuidar das pessoas. Rapidamente, a questão que ela falou do bosque, a gente quando viaja vai e vê o Ibirapuera, lugar bem verde, bem arborizado, precisa de um lugar desse para a gente fazer caminhada no final de tarde, para a gente esquecer de tudo, ficar ali à vontade, caminhando, isso faz bem para o corpo e para a mente. Professora Fátima, estamos chegando no final da entrevista e eu quero mais ou menos frisar que o Araguaia Notícias vai ouvir os 3 candidatos a prefeito. Você está assistindo a entrevista da Fátima? Eu gostaria que você entrasse também e visse a entrevista dos outros 2 candidatos, que é o doutor Adilson e também o Roberto Farias, que vão estar aqui com a gente falando das propostas de ambos. Fátima, fique à vontade para se dirigir ao eleitor, falando por que a senhora é candidata a prefeita e pedir o seu voto ao final dessa entrevista aqui no Araguaia Notícia. Ronaldo, eu agradeço imensamente, porque participar de uma eleição é democracia, é cidadania, e eu vejo que é o momento de nós termos uma governança diferenciada. Primeiro com uma mulher, né? E com um pensamento de olhar o todo, de cuidar das pessoas, de cuidar da nossa cidade. Eu tenho certeza que eu estou preparada para isso. Eu conto também com a preparação e com o compromisso do nosso presidente Lula. Eu não tenho dúvidas que nós podemos fazer uma excelente governança. Por isso eu peço o seu apoio, o seu voto de confiança, que com certeza em janeiro de 2025 nós estaremos representando cada uma e cada um com muita honradez e com muita alegria. Muito obrigada a você que tem nos recebido na sua casa, em todos os lugares que nós vamos, com carinho e com muita disposição. Então a gente só tem a agradecer, é um momento rico, faltam 4 dias para as eleições. Dia 6, vote 13. Tá aí ela, que é uma mulher de história em Barra do Garça, professora Fátima, já foi vereadora, secretária, militante do Partido dos Trabalhadores há muito tempo, candidata a prefeito. O Araguaia Notícia frisa mais uma vez que temos as entrevistas aí com Roberto Farias e Adilson Gonçalves para que a população possa ver a proposta de cada um. E o Araguaia Notícia frisa outra questão, hein? A eleição neste domingo vai ser com horário unificado, horário Brasília. Acabou aquela dúvida, horário de Mato Grosso, horário de Brasília. Não, horário de Brasília. Vai começar às 8
e vai terminar às 17 horas. E de acordo com a ministra Carmen Lúcia, a previsão é que até às 19 horas já tenhamos o resultado já sacramentado. Depois das 19 é que vai ter aqueles boletins de urnas, mas até às 7 da noite a gente já vai saber quem vai ser o prefeito de Barra do Garças e os 15 vereadores eleitos. Grande abraço a você que acompanha a página do Araguaia Notícia há 15 anos, divulgando a nossa região para o mundo.